Fala pessoal, boa noite. Vamos aqui começar mais uma live temática. Como prometido, entrando aí um pouquinho antes das 7 para falar sobre o dia. Pelo meu aqui são 6h55, mas esse relógio está um pouquinho atrasado, então deve ser quase 7 horas. Pessoal, vamos lá, mais um dia agitado, né? O que é que nós tivemos principalmente? O dia começou positivo, né? Ainda na esteira do dia de ontem, que foi um dia muito positivo, petróleo subindo, minério de ferro subindo, exterior subindo também. Aí nós tivemos três fatores que pesaram aí nas bolsas mundiais e aqui no Brasil também, que foram, em primeiro lugar, o presidente do Banco Centro-Americano, o Fed, o Jerome Powell, deu uma entrevista e aí é visível, você vê na hora do que ele está falando, o mercado começa a cair. Falando que a economia americana ainda está muito lenta, que os estímulos dependem da parte fiscal. E aí se soma a isso uma declaração do presidente Trump, que saiu lá do hospital, mas ainda está numa situação um pouco crítica, que foi o motivo do otimismo de ontem, né, de ter saído do hospital, reduz um pouco a incerteza, mas ele falou que o acordo trilionário de estímulos não vai sair antes das eleições. Isso foi um balde de água fria no mercado que estava esperando, ou seja, você tem um presidente do Fed e outros Fed Boys, né, diretores, etc., falando que a economia americana está mal, não está se recuperando como esperado, e de outro lado, o remédio para isso que seria mais uma rodada de estímulos trilionários, porque aqui a gente só fala em trilhão agora, né? O pessoal não quer mais saber de bilhão não. Trump falou que o acordo, né, no Senado não vai sair, e aí os republicanos e democratas também não estão entrando nesse acordo, vai ficar para depois das eleições, ou seja, novembro, dezembro, a gente sabe que é uma eleição, como nós falamos ontem, tensa, né, que vai ter uma apuração aí tensa também. E o terceiro fator aqui mais local foi uma declaração do presidente Bolsonaro de que o renda cidadã também vai ficar para depois das eleições por conta de fatores políticos, né? Ontem teve aquela ideia de tirar os 20% do imposto de renda simplificado, aquele desconto que tem, acabar com isso e aí gerar receita, mas isso também é impopular, então para evitar isso, o anúncio foi feito para o final. O Márcio Bittar, que eu falei ontem também, que é líder do governo do Senado, falando que vamos ter mais alguns dias, ou seja, essa novela ainda vai longe, né? E aqui, pessoal, falando rapidinho das maiores altas e baixas, né? Nós tivemos CVC, Gol e Azul, ou seja, exatamente o contrário de ontem. Essas ações ontem caíram, hoje subiram bem por conta, né, da queda no preço do petróleo, então é importante para as aéreas, o principal insumo delas é o combustível de aviação dolarizado. Então, uma recuperação dessas empresas. Por outro lado, caíram IRB, 17%, aí um aspecto mais de recomendação de venda de um grande player, né? E as ações que tinham subido bem ontem, Marfrig, B3, etc. O dólar acabou subindo, fechamos aí em 5,59. Então, basicamente, hoje, esse foi o dia. Deixa eu falar aqui com o pessoal, Lívia, Rayane, pessoal, sejam muito, muito bem-vindos. Nós vamos aqui então tocar para o tema de hoje, e no final da live eu quero falar um pouquinho também sobre dois assuntos que eu falei lá no meu grupo, né? Um grupo exclusivo com os alunos, estava falando com o Leandro, com o Bruno, sobre o IPO do grupo Mateus, né? Que começa na semana que vem, as reservas vão até amanhã, fiz a minha análise, vou falar um pouquinho disso no final, mas vamos aqui tocar o assunto ESG, estava falando com a Sara, né? Eu sempre recomendo também para investidores que têm um perfil como o da Sara, o da Ana Lívia, que são pessoas que gostam, mas não tem aquele interesse, ou aquele tempo, aquela intenção mesmo de estar acompanhando muitas ações, fazer o stock pick. Então vamos lá, o que é o ETF, né? Exchange Traded Fund, ou fundo de índice? São fundos que seguem um índice, né? Esse índice pode ser de vários tipos, né? Nós temos aí os principais do Brasil, o BOVA11, né? Nós temos o BOVV11, o BOVA11 é da BlackRock, o BOVV11 é do Itaú. Esses dois ETFs, eles seguem o índice Bovespa, ou seja, você compra num só instrumento todas as ações em suas respectivas proporções que seguem o Bovespa, ou seja, digamos que você compre 100 cotas do BOVA11, você vai lá, vai ter 13 cotas, digamos, da Vale, que é a maior participação no índice, 12 da Petrobras, 12 do Itaú, 11 do Bradesco e por aí vai. Ou seja, é uma forma de você diversificar em um só instrumento, em um só fundo que segue o índice. Então você, em vez de você estar comprando várias empresas,
você compra um só instrumento e esse instrumento vai seguir o desempenho do índice. Isso é de uma praticidade muito grande, né? Porque você vai comprar lá 70, 80, enfim, o índice Bovespa ele varia no número de empresas. Mas você vai comprar um pouquinho de cerca de 80 empresas em um só instrumento. E você pode comprar, né, quantas cotas você quiser, 10, 20, 30, né, enfim. Você fica à vontade. Isso é uma grande vantagem, é muito prático. Segunda grande vantagem dos ETFs, eles têm taxas mais baixas. Como é um fundo passivo, ou seja, ele segue o índice, se o índice sobe, o ETF acompanha. Se ele cai, também. Ele tem taxas mais baixas, porque o trabalho do gestor livre praticamente é estruturar o produto. Ele não vai escolher ações. É diferente de um fundo de ações, né, que é uma outra opção, que esse investidor que não quer fazer a escolha individual, acompanhar individualmente ações pode fazer. Só que o fundo de ações, ele tem um gestor que escolhe ativamente as ações. E para isso ele é remunerado. Então é comum você encontrar aí fundos de ações cobrando 2%, mais uma taxa de performance, que normalmente é 20% do que supera o Ibovespa. Ou seja, num cenário Selic a 2%, se o cara não desempenhar bem, você está pagando só de taxa o que você pagaria de Selic, o que você ganharia de Selic. Ou seja, o cara tem que desempenhar muito bem para justificar essa taxa. E o ETF, ele acaba tendo essa vantagem, as taxas são muito menores. 0,3%, 0,25% desse que eu falei, BOVA11 e BOVV11. E nós temos também a possibilidade de ETFs temáticos, digamos assim. Então nós temos aí um que também é bem conhecido, que eu sugiro numa proporção 80-20, né? 80% do BOVA11, 20% desse, que é o Small 11, que é um índice que segue a carteira teórica da B3 de Small Caps. Ou seja, são empresas menores, que são mais arriscadas, porém têm uma capacidade de se multiplicar muito maior. Um Itaú, um Bradesco, uma Petrobras não vão aumentar 20 vezes, até porque se eles aumentarem 20 vezes, eles vão ter um tamanho maior do que o do próprio Bovespa, isso não existe. Agora, uma empresa como Cristal Pigmentos, como enfim, a própria Magazine Luiza lá atrás, que subiu tanto que acabou entrando no índice, mas ela era um small cap, são empresas menores que às vezes não são nem tão conhecidas, né? Show 3, enfim, são vários exemplos que você deve diversificar, porque o risco delas é muito grande. Deixa eu ver o que é que o pessoal está falando aqui. Como escolher a hora de colocar o dinheiro? Érica, bem-vinda. Sara, bem-vinda. Gabi, bem-vinda. Sara, isso aí é um desafio, né? Nunca se tem assim um time exato. O que se recomenda, principalmente para o tipo de investidor que gosta de ETF, que é um investidor que não está ali preocupado no stock picking, ele quer mais seguir mesmo o índice, ter ali seu investimento no mercado de ações e ganhar no longo prazo, o ideal é fazer aportes, né, constantes. Assim você vai pegar um preço mais caro no mês, um preço mais barato no outro mês. Claro que momentos de queda, por mais que emocionalmente, psicologicamente seja difícil, são mais apropriados. Por exemplo, agora em setembro os índices, né, o BOVA11 e o BOVV11, eles caíram muito. Quem comprou em março também, que foi aquela grande queda, já recuperou muito, né? Os índices chegaram a custar cerca de R$70, 70 e poucos reais, hoje já estão 100, e chegaram a 120 e voltou agora para o 100. Ou seja, esses momentos de entrada eles são difíceis de você pegar justamente pelo aspecto psicológico, mas são os ideais. Então, uma solução é ir comprando aos poucos. Deixa eu ver o que a Érica está falando. Estou começando, que bom, Érica. Como faz com essa Selic? Minha reserva de emergência está lá. Vamos lá. Érica, é o seguinte. A Selic, ela realmente está muito baixa, 2%, está abaixo da inflação inclusive, mas não tem jeito. Reserva de emergência, reserva de segurança tem que estar no Tesouro Selic ou nos fundos Selic de taxa zero, que são as melhores opções. Por quê? Em investimentos nós temos um trilema, né? Dilema é quando é 2, o trilema é quando é 3, que são rentabilidade, liquidez e segurança. Se você tem você nunca pode ter os três juntos, você consegue ter dois. Por exemplo, no mercado de ações, você tem possibilidade de rentabilidade, você tem uma alta liquidez, né? Você, no mercado de ações, tem uma liquidez de D mais 2, ou seja, você compra hoje, daqui a 2 dias é liquidado. Porém, a segurança, ela não existe. Então, eu estava falando agora de março. Março, os índices caíram mais de 20%. Então, você não tem os três juntos. É impossível. No Tesouro Selic ou nos fundos DI, que tem taxa zero, que são os que eu recomendo, né? O Tesouro Selic é até 10 mil, você pode deixar no Tesouro Direto, porque não vai pagar taxa. Acima de 10 mil, esses fundos já tem essa vantagem. Que, repetindo, né? Estão no BTG,
na Orama, na Rico e na Vitrio. Você vai ter uma liquidez muito boa, que é D mais zero, então até 2 da tarde, 2h30, dependendo da corretora, você tem no mesmo dia, então a liquidez é altíssima. O próprio Tesouro Direto também tem uma liquidez boa, de D mais 1. E você tem uma segurança muito grande. Ah, Matheus, mas saiu aí que a LFT estava negativo. Isso é um aspecto técnico, foi muito pontual. Tanto é que se você for no Tesouro Direto hoje, você vai ver que a Selic está pagando a Selic mais 0,31, o que não é nada, quase aí como se fosse uns 120%, 110, 120% do CDI. E quando você tem um título, a taxa aumenta, o preço do título baixa. Só que esse retorno negativo é só se você vender, se você se desesperar e vender. Não faz sentido. Se você mantiver o título, ele vai seguir a Selic. Então, quando você compra esses papéis para reserva de emergência, infelizmente, por mais que você não tenha rentabilidade, você vai ter a segurança da liquidez e tem que estar lá, porque no momento que você precisa, você vai ter aquele recurso. Então, reserva de segurança não é o local para se ganhar dinheiro, você vai buscar em outras. Eu sei que é complicado, a gente teve aí durante muito tempo no Brasil juros de 14%, então veio caindo, hoje está na mínima histórica e deve se manter assim por um tempo. E realmente você vê ali o seu dinheiro meio que parado, até perdendo a inflação, mas não tem jeito. Se você quer segurança, rentabilidade e liquidez, é impossível, né? Se você vai investir numa private equity, digamos, investidor anjo e tal, você vai ter uma rentabilidade grande, a segurança não é grande, a liquidez menor ainda, né? Então, é muito, muito, muito importante deixar a reserva de segurança nos investimentos de menor risco, por mais que a rentabilidade seja comprometida. Vamos lá. O que é acima dos 10 mil vale a pena colocar em outro lugar? Por quê, né? Talvez, Sara. Não, é o seguinte, 10 mil é porque o Tesouro Direto isentou de taxa de administração, aquela taxa de 0,25%, no Tesouro Selic. Então, até 10 mil, a melhor opção é o Tesouro Direto, porque é o mais seguro de todos, né? Título soberano, não tenha dúvida. Acima de 10 mil, se você não quiser pagar a taxa, você vai para esses fundos que tem taxa zero. Entendi. Mas tira o que está acima de 10 mil? Eric, é o seguinte, eu tô tirando, mas depois dos 2 anos, né, para pagar a menor alíquota do IR. Eu acho que não vale a pena tirar, até porque, digamos que você tenha 20 mil lá, você vai pagar R$50, entendeu? 25 você vai deixar de pagar, então é muito pouco no ano. Eu acho que você só deve tirar se passar os 2 anos, não vale a pena pagar uma alíquota maior de IR por conta disso. Perguntei a mesma coisa. Certo. Agora vamos voltar então para os ETFs, né, Sara? Que a Sara perguntou ali dos ETFs. Nós temos então o BOVA11 e o Small 11, que é uma composição de carteira excelente. O que é que eu sempre digo para os meus clientes, meus alunos, etc. Se você for entrar no mercado de ações, você precisa diversificar sua carteira. Por quê? Você não pode ter 1, 2, 3 ações, porque se essas ações escolhidas caírem, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, como diz o Ray Dalio, como diz o Howard Marks, o único almoço grátis que existe é a diversificação, né? Como o Ray Dalio diz, é o santo grau dos investimentos. Então você deve diversificar, inclusive entre moedas, por isso que eu sempre defendo o dólar, uma cesta de moedas internacionais, e inclusive territorialmente, investimentos no exterior, etc. Mas falando só de ações, você também precisa diversificar. Então imagine que você investiu em IRB, por exemplo, que hoje caiu 17%. Né? Cara, a pessoa que é mais ansiosa, ela não vai se sentir bem. Mesmo que você invista lá em 2, 3 empresas, é muito concentrado. Então, o que é que eu recomendo que a pessoa que quer escolher as ações tenha? Pelo menos 7 empresas, tá? Que aí você bota uma mais defensiva, uma mais dolarizada, algumas de ciclos domésticos, mas o ideal é de 10 para cima, tá? Acho que acima de 20 não precisa, de 10 a 20 tá de bom tamanho. Então, se você não tiver o dinheiro ou não quiser acompanhar 10 a 20 empresas, eu sugiro o ETF, né? Que você compra lá, o BOVA você vai comprar 78, enfim, você vai comprar todas as empresas num só instrumento. Tem desvantagens também, deixa eu ver o que a Sara falou aqui. Como você sugere uma cesta de ETF? Vou falar disso. Só falar um pouquinho, Sara, antes das desvantagens dos ETFs, que é o seguinte, não é só vantagem, ele tem a vantagem da praticidade, a vantagem da diversificação. Em small caps, como eu estava falando, quanto mais diversificado, melhor. Então, o Small 11, eu tenho o Small 11. O BOVA 11 eu não tenho porque eu tenho muitas ações que compõem o índice e tal. Mas o Small 11 eu tenho porque Small Cap, como diz o nosso querido Taleb,
Tá até o livro dele aqui, ó, nosso querido antifrágil. Você precisa diversificar. Isso aqui é porque é o seguinte, digamos que você tenha 30 small caps, 10 delas vão se dar mal e podem falir, né? 10 vão ficar ali no mesmo lugar, mas as outras 10, elas vão multiplicar 20, 30, 50 vezes, né? 500, 5.000%, enfim. Então isso vai compensar. Então quanto mais diversificado, melhor. O Small 11, ele é o que nós temos hoje no Brasil. Ele não é tão diversificado quanto eu gostaria, mas é a melhor forma de você diversificar Small Caps. Então a opção, Sara, é fazer a cesta com 80% de BOVA 11 e 20% de Small 11, tá? BOVA 11, BOVA 11, Small 11 é SMAL 11, tá? Isso são dois ETFs aí, né, mais comuns e que eu sugiro fazer esse tipo de alocação. Ontem, dia 5, estreou na B3 um outro ETF. Como eu falei, né, existem outros, né, tem o IVVB11 também, que é de investimentos no exterior, que eu não acho a melhor alocação, tá? Eu, por exemplo, tenho fundos de investimento no exterior, porque ele tem uma composição que não é tão legal e aquela desvantagem que eu ia falar, que os ETFs, quando você compra, você tem essa vantagem da praticidade, da diversificação, mas tem uma grande desvantagem que é você não recebe os dividendos das ações, tá? Isso é uma coisa que o produto ele não é feito para isso. E a taxa é baixa também, é outra vantagem. Legal. E aqui é dos Estados Unidos. Então, esse do SP500 é o IVVB11. Eu não gosto dele, por quê? Por conta da taxa, que eu acho que não é adequada. A diversificação não é tão boa, mas é uma opção prática. Só que essa questão dos dividendos também pesa. Como nós temos aí a possibilidade de comprar BDRs, eu acho melhor você comprar os BDRs das empresas, tá? Inclusive asiáticas, né? Porque a Ásia está crescendo muito. Então você pode comprar lá o Alibaba, né? Baba 11. Você pode comprar Apple, Netflix, Google, enfim, Disney. Eu acho melhor você comprar. E aí sim, nos BDRs, como são recibos das próprias ações, você recebe os dividendos. O IVVB11 tem essa questão, né? Mas é uma opção também. E foi lançado ontem pelo BTG um novo ETF de uma área que está crescendo muito, que é a área de ESG, né? Environmental, Social and Governance, né? O pessoal poderia até traduzir para ESG, né? Ambiental, governança e social, né? Social e governança, mas pegou a sigla em inglês, então igual o ETF vai ser ESG mesmo. E esse ETF, né, que é o ESG B11, né, B de Brasil 11, ele está com uma composição muito boa, ele tem uma diversificação melhor do que alguns ETFs, vem com volume bom, ele já vem com volume de 100 bilhões, esses outros têm 60, 80, então assim, o BTG está apostando nisso, e é uma área que está crescendo muito, é uma área realmente que cresce muito. Para vocês terem ideia, eu dei uma olhada na composição desse ETF, a carteira dele, não tem empresas, por exemplo, como a Vale, por conta da parte ambiental, né, o E de environmental, o A no português de ambiental, obviamente questão de Brumadinho, de Mariana, etc. Não tem empresas que têm grande peso no índice, como a Vale, a Petrobras e a JBS, por exemplo. A Petrobras e a JBS mais pelo G, pela questão de governança, os escândalos de corrupção, etc. Mas você tem lá a Natura, que é uma empresa socialmente responsável também a parte ambiental. Bancos estão bem representados nesse índice também, porque os bancos têm bons indicadores de ESG. E nós vimos, principalmente no momento da pandemia, que a sociedade, no Brasil ainda está começando, lá fora está muito mais avançado, mas já no Brasil a sociedade está cobrando cada vez mais essa questão ambiental, a questão social e também a questão de governança, que é justamente a empresa se preocupar com todos os stakeholders, né? Não só os acionistas, mas também seus empregados, seus fornecedores, enfim, todos os stakeholders, todas as partes interessadas. Bem-vindo aí quem estiver chegando. BDR. Sara, BDR é aquele Brazilian Depositary Receipt, né? Um recibo de ações estrangeiras. Na B3, você vai ver lá no YouTube, tem vídeo sobre isso, tá? Eu coloquei aqui também, mas esse vídeo aqui também vai ser gravado, vou colocar no YouTube. E lá tem vídeo sobre BDR que eu explico o que é que são. Beleza? Mas essa iniciativa do BTG foi muito boa, né? Assim, as empresas, nós vimos aí, as empresas nessa pandemia, Ambev, né? A própria Natura, várias empresas aí fazendo, o Itaú, né? O Itaú fez uma doação de 1 bilhão, doações aí pela questão da pandemia, empresas ajudando, no caso da Ambev, produzindo álcool em gel, e tudo isso faz parte do ESG. Inclusive, eu também invisto, né? Eu sempre falo para as pessoas, né?
não ganho nada por isso, mas é porque eu uso e acho que trouxe soluções interessantes, a Vitrio. E lá eles têm um fundo de ESG que vem muito bem e tem inclusive um fundo de WESG, né? Ou seja, que também coloca no seu portfólio empresas que têm mulheres no conselho de administração. E aqui é importante falar, pessoal, que isso não é uma coisa, é bonitinho, não. Tanto a questão ambiental, social e de governança, como essa questão das mulheres, eles estão ligados aos resultados financeiros das empresas. As empresas que têm mulheres no conselho de administração têm melhores resultados financeiros, têm lucros maiores, né? Por uma questão de representatividade, uma questão de governança também, né? Isso está ligado. E porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso e vão punir as empresas que não seguem essas diretrizes e vão premiar aquelas que seguem. Então, eu acredito que é mais um ETF aí que você pode colocar no seu radar, o ESG B11, né, do BTG. Tem tudo para crescer. Uma outra opção é fazer isso, né? Você abrir conta na corretora. A XP tem também, eu uso a Vitrio, mas a XP tem. Você pode encontrar em outras plataformas fundos voltados para esse setor. Ou, o que é mais difícil, né? Porque você não tem como fazer essa análise caso a caso, comprar ações de empresas que seguem esses parâmetros, né? Beleza? Pessoal, deixa eu ver se teve mais uma perguntinha aqui. Eu sou meio cego, eu tenho que ver. Taxa de administração desse novo. A taxa de administração é de 0,5%, sabe? É uma taxa boa, né? Aquilo que eu falei, que não é uma coisa bonitinha, de lacração, não. É uma coisa realmente que tem resultados em lucros maiores. Essa carteira teórica que o SGB11, né, que é esse novo ETF, formou, ela tem um desempenho melhor do que o do BOVA11, do que o do índice Bovespa, e do que, por exemplo, o Brax 11, que é um outro índice que pega as 100 maiores empresas em valor de mercado do Brasil. Então, assim, é uma prova de que o ESG ele dá resultado, né? Não é só uma questão de ser bonzinho ou de... Quando você respeita todos os stakeholders, você tem margens melhores, você tem uma marca mais reconhecida. Nós vimos aí, por exemplo, no caso da Vale, que é uma baita empresa, né? Empresa muito bem tocada, que está inclusive investindo muito nisso, né? Descontingenciou todas as barragens a montante, etc. Mas ela sofreu muito por conta do acidente em Brumadinho, inclusive, não só do ponto de vista da operação, mas inclusive do ponto de vista da marca. Então nós tivemos aí, como eu falei, a Petrobras e a JBS inclusive sofrendo ações no exterior, né, tendo que pagar indenizações bilionárias, porque as pessoas se sentiram lesadas, os acionistas acabaram entrando na justiça, a empresa teve que fazer acordo para pagar. Então, assim, essa questão ambiental, a questão de governança e a questão social, elas têm impactos no balanço das empresas. Então, não é só uma questão de marca, nem de, eu tô aqui fazendo uma propagandinha. Não, isso tem resultado. E, inclusive, essa outra questão, que o único fundo que eu conheço é o da Vitrio, né? Que traz a questão das mulheres serem representadas no Conselho de Administração também. É muito interessante essa questão também do WESG. Grande Adi. Valeu, meu amigo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês chegaram no final, não tem problema, tá? Eu já estou encerrando esse assunto de ESG, mas vai ficar gravado aqui. Eu coloco no feed, né, no IGTV, e também vou salvar esse vídeo e colocar no YouTube. Para encerrar, pessoal, né, como a gente sempre faz assim, falar um pouquinho aqui mais livre, né? Já encerramos o assunto. Se alguém tiver alguma pergunta também, fique à vontade. Mas vai ficar o quê, meu amigo? Vai ficar gravado, isso aí. Mas vamos então aqui já para a parte final, falar de dois assuntos, né? Primeiro é o IPO do Grupo Mateus, né? O Grupo Mateus, né? Que eu estava falando lá no nosso grupo, né? Eu tenho um grupo exclusivo lá com os alunos, etc. E o pessoal veio me perguntar, então fiz a análise de ontem para hoje desse IPO. O Grupo Mateus, infelizmente, ficou conhecido aí no noticiário nos últimos dias por conta daquele acidente que teve lá no Atacarejo, no Maranhão, se eu não me engano. Aliás, o grupo ele se foca em 3 estados, Maranhão, Piauí e Pará. Isso é um dos pontos importantes do case, que caiu lá uma prateleira, acabou tendo um acidente, matou uma pessoa. Então, assim, uma fatalidade que
não afeta a tese de investimento no médio e longo prazo, até porque em mais de 20 anos de empresa foi o primeiro caso desse e normalmente logo após isso preocupa-se mais, né? Faz uma segurança de trabalho mais assertiva. Claro que é lamentável, claro que não é bom, né? É um fato que não deve se repetir, mas isso não afeta muito. Mas é uma pena, né? Porque o grupo ele tem uma história, né? O fundador da rede tem uma história interessante e eu analisei o IPO e eu acredito, até falei pro Leandro, pro Bruno, etc. O pessoal até brincou que eu mandei lá um áudio de 6 minutos, praticamente um podcast, mas depois eu fiz um resuminho. Que é o seguinte, o resumo que eu passo para vocês eu acredito que vale, que foi inclusive o que eu fiz, vale a pena você fazer a sua oferta, né? Até o meio da faixa indicativa. Por que até o meio da faixa indicativa? Quando uma empresa abre capital na bolsa, ela recomendo que você lê lá todo o prospecto, etc., pelo menos o sumário da oferta, ela coloca 3 faixas de preço. Então, no caso do Grupo Mateus, ela vai sair a 8 e pouco, 10,32, que é o meio da faixa, ou 12 e pouco. E isso tem implicações, né? Quanto menos você pagar, melhor, né? Nós tivemos alguns IPOs recentes que, inclusive, o preço saiu abaixo do piso da faixa, né? No caso da Pague Menos, foi assim. Então, o que é que acontece? Até o meio eu acho que é justo. Por quê? Nós estamos aí, o Grupo Mateus é a 4ª maior rede do Brasil, tá? Claro que bem atrás, né, do Carrefour, do Pão de Açúcar, mas é a 4ª. E é uma empresa que, justamente por atuar nesses estados e em cidades de menos de 200 mil habitantes, ela tem uma margem melhor, né? O setor de varejo alimentício, ele é muito competitivo, tem muitas lojas pequenas, de vizinhança, de bairro, etc., muitas até na informalidade, então ela tem margens pequenas. Só que o que é que acontece? Como o Grupo Mateus, ele tem suas lojas, inclusive tem loja lá de eletro, tem loja, os atacarejos que representam a maior parte, quem deve conhecer aí o Atacadão, o Açaí, né, dessas duas maiores grupos, o Pão de Açúcar e o Carrefour, sabe que as pessoas têm cada vez mais comprado nos atacarejos. Então, ele tem inclusive o acidente foi em uma dessas redes. Ele tem esse foco em empresas e tem toda uma logística, tem caminhões próprios, tem um centro de distribuições nesses estados. Então é uma margem muito boa que ele consegue ter. Então qual é o principal risco? É justamente essas empresas maiores entrarem para aumentar a competição com o Grupo Mateus. Só que isso é um risco mitigado justamente por o foco deles são essas cidades menores. Tem os mercados em São Luís, em Teresina, etc. Mas ele tem várias cidades, inclusive com centro de distribuições e uma frota própria. E quanto mais você abre lojas, melhor isso, fica mais afetivo. Então, analisando a oferta, eu falei isso, recomendei isso, inclusive não ia entrar, mas depois de analisar, entrei até o meio da faixa. No topo da faixa eu acho que não vale a pena, fica muito caro. Tá? Só que se a gente observar, a empresa cresce mais de 20% por ano, os lucros estão crescendo, a empresa é bem tocada, tem bons indicadores, inclusive de ESG. Infelizmente aconteceu esse acidente, mas não é algo que deve se repetir. O dinheiro da oferta, né, os recursos da oferta vão ser ampliados aí em lojas, né, eles querem abrir mais de 200 lojas e nesse foco que ele tem, eu acredito que é um bom investimento. Claro que a IPO, inclusive saiu hoje no Infomoney um levantamento dos IPOs do ano, nós tivemos 15, né, que foram acompanhados, 8 subiram e 7 caíram, ou seja, depende muito, depende do dia, do mercado. Por exemplo, várias empresas inclusive desistiram de abrir o capital, né, caso da Compass lá, que é do grupo Cosan, também o banco, né, BR Partners, mas outras saíram muito bem mesmo nesse cenário. Então é muito imprevisível, depende de qual preço que vai ser formado. Então, por isso que eu falo, para ter um nível de segurança até 10,32, que é o meio da faixa. Beleza? Então era isso, eu queria compartilhar aqui essa ideia também com vocês. Falei do IPO da Pets, falei aí um pouquinho de outros IPOs também. Grande Leandro, tá aí Leandro, tava falando aqui do IPO do Grupo Mateus. Acabou que eu entrei, né? Coloquei ali até o meio da faixa, como eu te falei, né? Fiz a análise e vamos aí nesse IPO aí novamente. Para encerrar, pessoal, obrigado aí pela presença. Quem chegou depois, quem chegou do meio pro fim, ver aqui a gravação, né? Foi bem legal, a gente falou aí bastante sobre ESG. E vamos ver agora o jogo 4, né? Daqui a pouco, da NBA. O Miami conseguiu uma vitória aí impressionante no jogo 3, né? Porque o time que perde o Adebayo e o Dragic, né, que são dois dos principais jogadores,
Ainda assim conseguiu o Jimmy Butler aí, sobrenatural, triple-double, 40 pontos. Mas eu tô achando difícil, mas quem sabe, né? Quem sabe Miami consegue surpreender novamente. Se o Adebayo voltar, aumenta uma chance. Mas ainda assim, Lakers favorito, né? Então é isso, pessoal. Um abraço. Amanhã a gente faz o call de fechamento. Quinta-feira a gente traz um novo tema aqui. Obrigado aí pela presença de todos. E até a próxima. Deixa eu ver se alguém tá falando mais alguma coisa. Viva os ETFs. É isso aí, sabe? Bem prático, né? Valeu, pessoal. Até a próxima.